noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Muitos rostinhos conhecidos, alguns novos para mim. Muito gostoso. Então, para quem eu não conheço ainda, muito prazer. Para quem eu conheço, uma delícia estar aqui com vocês de novo. Estou hoje sentadinha aqui porque eu machuquei meu pé e não posso ficar de pé esse tempo todo. Então, a gente planejou aqui para que eu possa ser bem vista. Então, vamos lá, né? Essa coisa do meu pé é interessante porque quem me conhece sabe que eu sou super ligada na coisa da psicossomática, né? Então, o que que meu corpo está dizendo, né? Por que que eu estou aqui com as minhas emoções tomando conta do meu ser e se manifestando no corpo, né? E com isso veio a inspiração para falar sobre esse tema, né? Do diálogo, respeito e amorosidade, né? Desse diálogo interno, né? Da gente ter esse entendimento do que está se passando com a gente, do que está acontecendo, né? Então, eu olho para essa situação do meu pé e eu olho coisas que estão acontecendo na minha vida, né? E eu sei que eu estou me sentindo sem suporte, né? Sem apoio. E aí o pé, né, está me contando, falando, olha lá, presta atenção nisso, tem coisas aí para cuidar na sua vida. Tem as coisas que eu vou poder cuidar e tem as que não dependem de mim. Mas estou aí, né? Como eu me conheço, como eu me estudo, como eu, né, vou trabalhando em mim, eu vou podendo crescer e evoluir nesse processo, né? Porque ele tem a ver com esses sinais que a gente vai recebendo a respeito da nossa jornada, né? A gente vai e vem de muitas formas esses sinais e a gente não presta atenção, mas tudo que está acontecendo com a gente está dizendo pra gente alguma coisa que nos diz respeito, pra gente cuidar na gente, né? Então eu tô aqui hoje sentadinha, tendo uma experiência muito diferente aqui, que eu gosto de me mexer um pouco, mas vamos lá. E foi interessante, né? Porque eu fiquei assim na dúvida, falei, meu Deus, faço, não faço isso e tal. Aí eu falei, mas e o meu compromisso? E aquele contrato que eu assinei antes de vir para cá, antes de eu encarnar, né? Lá nos nossos contratos sagrados que a gente, os nossos combinados, os nossos acordos, né? Porque eu tenho um compromisso com a Luz Infinita, eu tenho um compromisso com vocês que estão aqui toda semana. E eu tenho esse compromisso que eu fiz comigo mesma, com o meu autoconhecimento, com usar essa minha oportunidade de estar aqui encarnada da melhor forma possível para a minha evolução. Para eu não dizer que quando eu for encarnar de novo, eu nem quero encarnar nesse lugar. Não, eu quero ter uma encarnação tão maravilhosa que eu gostaria de voltar. Que eu não quero fugir de mim, fugir de quem eu sou, fugir do que eu vivi. Então, para isso, eu tenho que me olhar, eu tenho que fazer esse exercício desse diálogo respeitoso e amoroso, né? E esse respeito, ele é a Deus que nos criou e que nos concede essa humildade de olhar para a gente e se ver, né? Porque enquanto a gente não atinge esse lugar dessa humildade de se ver, a gente não está fazendo a tarefa que a gente veio fazer aqui. Eu posso vir aqui dar 25 mil palestras, mas se eu não me enxergar, se eu achar que eu sou bacana porque eu vim dar palestra, eu não estou fazendo o que essa oportunidade de estar aqui me oferece. Então, né, por essa razão, dessa forma, eu tenho que lidar com a minha imperfeição, né? A humildade, ela possibilita que eu lide com a imperfeição, né? Com a minha perfectabilidade, que eu possa praticar, exercer esse processo de ir me aperfeiçoando, né? E que não vai se completar nessa etapa da jornada ainda, né? A gente aprende na literatura espírita que a gente vai ter muitas etapas e muitas jornadas em muitos planos para a gente realmente atingir um grau do que a gente possa imaginar que seja a perfeição, né?
né? Dessa luz que realmente em nós vai brilhar. Enfim. E ao lidar com essas minhas limitações, ao invés de me acanhar temerosa diante delas, né, eu estou praticando o amor próprio, né? E eu estou exercitando a coragem, tá? A coragem não é o oposto do medo, é o amor, porque é a coragem de amar que nos tira do medo, que nos tira daquilo que nos paralisa, ou que nos coloca em guerra, nos coloca reativo, e a gente começa a responder, sem nem saber o que está fazendo, brigando com a vida, né? Sofrendo, causando sofrimento. Quando a gente para e se olha, e se vê, se entende, vê os sinais, porque eles estão todos ao nosso redor. O tempo todo, a cada pessoa, a cada fechada que a gente leva no carro, tem uma coisa para a gente refletir sobre nós, sobre como dirigimos, e pode ser uma reflexão positiva. Nossa, como eu estou atenta, como eu sou uma pessoa cuidadosa. Não é só crítica, a gente não vai só se criticar. Tem muito para a gente também olhar de positivo na gente. Aliás, a gente quer ter mais de positivo do que de crítica. Então a gente hoje vai fazer esse exercício aqui, né? Para que a gente não tenha que se render ao medo. Então eu trouxe alguns pontos para a gente pensar a respeito de autoconhecimento e de autodescoberta, tá? Então, bom, o primeiro eu já meio avancei um pouco, a gente falar, né, desse objetivo da encarnação, mas tem duas coisas aqui que eu quero, três, salientar. A primeira delas é que nós somos seres sociais, né? O objetivo da encarnação está aqui, trilhar juntos o caminho do autoconhecimento para uma vida plena e feliz. É necessário desenvolver resiliência. Juntos, por quê? O ser humano não veio ao mundo equipado para viver sozinho. Nós não somos capazes de sobreviver na solidão, o ermitão lá no meio do mato, talvez, quem sabe, mas o potencial que a gente tem, o que a gente veio desenvolver, vai acontecer através da interação. Tá? Nós temos esse equipamento racional e emocional que nos permite, nos possibilita interagir. Essa é a nossa ferramenta para esta experiência como seres humanos, tá? O objetivo, vida plena e feliz. Isso é o amor, né? A gente está aqui aprendendo a amar nas nossas interações para a gente sentir o quê? Atingir o quê? A felicidade. A gente sente momentos de alegria. A felicidade, ela é um pacote muito maior, que envolve as nossas dificuldades, envolve os desafios que a gente vive. Porque pensa, não é gostoso quando a gente vence um desafio? Isso é felicidade, gente. Se não tivesse o desafio, a gente não sentiu o gostinho dela, né? Então, são coisas para a gente começar a refletir. E desenvolver a resiliência, né? Resiliência, quem sabe o que é resiliência? Resistência, que mais? Não desistir. Que mais? Se restabelecer. Uhum. Resiliência é isso, é a gente encontrar na gente a capacidade de levantar quando a gente cai. De saber que hoje eu estou passando uma dificuldade, mas que isso não é o meu todo, não é o meu inteiro. Isso é o meu momento. Eu não sou apenas isso, a minha vida não é apenas isso. Resiliência é eu conseguir me refazer, me resgatar, me restabelecer, ficar bem novamente depois de ter passado por alguma coisa que doeu em mim. Tá? Então a gente está nesse aprendizado. Então, alguém aqui nunca passou por isso? Acho que não, né? Ninguém levantou a mão. Isso é parte do nosso processo de aperfeiçoamento, né? Saúde. A resiliência. Tá, então eu busquei um monte de coisa em Joana hoje, para trazer aqui, tá?
Saúde, saúde. Tem uma alergia boa aí. Nessa frase aqui no livro O Homem Integral, né, que a gente também chama né, o whole being, a pessoa inteira, né, então o ser integral. Joana fala que na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Então, há na literatura espírita pós-Kardec, a gente, né, que para quem não conhece, Joana de Ângeles é psicografada por Divaldo Franco, tá? E Joana trouxe toda uma série que chama Série Psicológica, em que tem essa ênfase, porque a literatura espírita, a proposta do espiritismo é a proposta da gente cuidar da gente seguir o caminho, trilhar essa jornada, tá? É a gente fazer, não é sermos salvos magicamente de quem somos, é conhecermos quem somos, cuidarmos de quem somos, descobrirmos quem somos, cuidarmos das nossas falhas e descobrirmos as nossas qualidades e juntar tudo isso num ser amoroso e respeitoso. Tá? Então, para essa experiência de plenitude, o que nos é recomendado é esse mergulho no ser, né? Então, essas reflexões que vamos fazer hoje. Começamos aqui com esse provérbio, né? O justo deve escolher cuidadosamente seus amigos, pois o caminho dos ímpios os desvia. A minha mãe dizia assim: me diga com quem andas que te direi quem és. Né? Então, assim, se eu... Tem alguns pontos para a gente olhar. Se eu sou alguém que estou escolhendo esses amigos, é porque eu tenho afinidade com eles, certo? Então, se meus amigos são... os jovens são drogados, vai fazer comportamentos de risco, né? E a gente pode definir, enfim, deixa comportamento de risco como um conceito geral. E eu tô ali com eles, se eu gosto de estar lá com eles, eu tenho em mim algo semelhante. Eu tenho em mim algo que se afina, eu tenho afinidade com eles. Vocês concordam? Tá. Se eu tô num grupo aonde eu não me encaixo, é porque eu não tenho afinidade com eles. E isso é muito duro às vezes. É duro para a criança que está na escola, é duro para a gente como imigrante, tá? É duro quando a gente vai morar num bairro que a gente não gosta. E é duro até aqui na casa espírita, porque às vezes a gente se vê numa situação, vai fazer um trabalho com alguém, vai ter que fazer. E não é parte da nossa evolução? Não é nós temos que evoluir juntos? Nós não somos seres sociais? Tem aprendizado pra gente em tudo que a gente faz, tá? Mas aí o que acontece com a gente? A gente quer que o outro mude. A gente quer que o outro fique igualzinho a gente. E aí? E aí começa todo mundo a sofrer. Por quê? Se eu não gosto de quem você é e você não gosta de quem eu sou, aí é lindo falar, ai, tem que amar, tem que aceitar. Eu tenho que aceitar a minha limitação e a limitação do outro. E eu tenho que respeitar que isso existe e amorosamente eu tenho que escolher o meu caminho e o outro tem que escolher o caminho dele. A gente não pode querer seguir o caminho se a gente não tem colaboração. Seguir o mesmo caminho se não há colaboração. Não funciona. Não funciona. É a mesma coisa que pegar lá no Brasil o nosso carro a álcool e pôr gasolina nele. Não anda. Não vai para lugar nenhum. Tá? Então, nós temos aqui, não podemos forçar ninguém a nos valorizar, a nos respeitar, nos compreender ou nos apoiar. Mas podemos optar por passar nosso tempo perto de pessoas que o fazem. Então, assim, me diz com quem andas que te direi quem és. Com quem você escolhe andar? Porque essa pessoa está dizendo quem você é, né?
E Moisés diz, podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Está falando do que aqui? Quem se arrisca? Escolha. Livre-arbítrio. A gente escolhe. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Nem quem é casado é obrigado a ficar junto. Tem divórcio, gente. Tá? A gente escolhe estar com a pessoa. E se a gente começa a levar a vida só na queixa, no pessimismo, tá? Só na crítica, tá? A gente está no lugar da preguiça. Fazer isso é preguiça, tá? Porque é ela que está falando na gente, porque a gente está com preguiça de mudar, de fazer melhor, de buscar aquilo que funciona pra gente. A gente quer que o outro se transforme, que o mundo se transforme pra gente, pra nos acomodar. E não acontece assim. Não acontece. Olha o que nós estamos vivendo, assim. Olha o cenário do mundo hoje, cheio de guerras, cheio de lei que muda a lei aqui, muda a lei ali. A gente não tem nenhum controle do que está acontecendo lá fora. A gente tem que cuidar da gente. E a gente tem que ser um bom cidadão no mundo, com certeza. Mas a gente tem que parar de esperar que mamãe venha dar o mamar, né? Que o mundo venha cuidar da gente, das nossas necessidades. Tá? Se eu trabalhar, eu vou ter dinheiro para pagar. Se eu não trabalhar, eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Eu não. Não. Se eu ganhar na loteria. Mas se eu ganhar, para ganhar na loteria, o que eu tenho que fazer? Jogar. Tenho que jogar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma ação. Se eu não tenho uma ação, se eu fico lá na preguiça, esperando cair do céu, não cai. Não cai. Tá? Então, quando nos falta vontade, a gente arruma 1000 desculpas e joga a culpa no outro. Joga a culpa no outro. O governo não fez. A lei tal não fez. Como é que o outro sobreviveu à tal da lei? Como é que o outro tem um emprego? Como é que o outro estudou? Como é que o outro estudou de dia, foi para a escola à noite e fez? Né? Então, assim, a gente tem que olhar o que a gente está fazendo. Tá? Então, esses são alguns dos pontos aí desse nosso autoestudo da autodescoberta. Tá? De parar de querer que venha de fora, porque a gente tem dentro da gente. A gente tem. E a gente não precisa fazer o que a gente não quer. A gente não precisa estar com quem a gente não aprova, não concorda, com quem a gente não sintoniza. A gente não precisa ir aonde a gente não quer ir. Tá? Se a gente fala, precisa ir, porque lá no meu trabalho eu tenho que ir. Sim, mas você quer ganhar o dinheiro, então você vai. Pronto. A tua vontade está lá. Não é a preguiça que está falando. Bom, e aí, tem mais Joana pra gente. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erros, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Assim, Joana enfatiza, olha para dentro e atua no seu mundo. Atua. Faz acontecer aquilo que vai cuidar da necessidade do momento, que vai cuidar daquilo que você preza, que você valoriza. Então eu pergunto, você conhece os seus valores? Quais são os seus valores? Eu coloquei aqui alguns. Alguém tem algo a acrescentar? Coloquei respeito, comprometimento, honestidade, qualidade, amorosidade, empatia, transparência, ética. Alguém tem algo mais a acrescentar? Faltou algum? Vou comentar aqui porque que eu pus, tá? Respeito.
Ai, eu acho que o outro tá sempre errado e eu que tô certo. Isso é respeito? Não, isso é onipotência. Eu respeito o outro e a mim mesmo, eu aceito que o outro é quem ele é, pensa como ele pensa, faz como ele faz. E eu tenho direito de ser quem eu sou, pensar o que penso, fazer o que faço. Vou contar aqui uma coisa que me aconteceu e que vai passar por um outro caminho, mas vai chegar aqui. Eu estava viajando no fim de semana retrasado já, nossa. E cidade grande, barulhenta, aquela confusão toda e tal, e tô com o pé ruim, né? Então, chegou no final do dia, eu peguei um Uber para voltar pro lugar onde eu estava hospedada. E o Uber virou lá para a rua que eu ia, tá? E tinha um cruzamento grande, onde eu ia ficar era depois desse cruzamento. E não andava, e não andava, e não andava. Aí eu falei, bom, vou descer aqui mesmo, porque eu vou comprar uma coisinha para eu comer e levar. Na hora que eu saí do carro, vi uma luz. Era à noite. Havia uma luz do meu lado esquerdo. Meu caminho era para o direito. Aí eu, uma luz. Olhei, era uma igreja. Aí eu falei, eu vou espiar essa igreja. Cheguei, estava tão iluminada. Cheguei ali na porta e estava escrito, missa 5h30, 5h15. Eu olho no relógio, eram 5h04. Eu falei, eu vou espiar essa igreja. Entrei lá, falei, nossa, eu não vou à missa desde que minha mãe morreu. Minha mãe morreu há 5 anos. Antes dela morrer, eu não ia a uma missa há 10. Eu cresci católica. Eu entrei para o espiritismo na adolescência, mas ali no começo era assim, né? Não que minha adolescência tenha sido há uns 10 anos, né? Mas aí começou a missa breve, e o padre começou falando uma passagem a respeito de Lucas, uma das leituras foi de Lucas a respeito dos leprosos. Aí eu já, acho que ele vai falar desse monte de sem-teto que tem aqui na rua, né? Dessa necessidade, porque tinha tanto sem-teto lá, cidade grande tá um problema. Aí, na hora do sermão, ele começa a falar de um documento que o Papa assinou recentemente, mas sei lá, 1 mês, não foi naquela semana. E no qual ele aprova a bênção aos casais, homens e mulheres que vivem juntos sem serem casados, e as pessoas do mesmo sexo que vivem juntas também, que podem ser casadas legalmente ou não. E ele fala, isso está sendo criticado, mas uma bênção não é sinal de aprovação, mas é a resposta de Deus a todos que humildemente chegam a Ele. E eu tô falando e já me arrepio, porque foi a coisa mais linda. Eu fiquei muito emocionada de ouvir isso lá. E fiquei pensando nesses sinais que a gente não vê, na vida que a gente fica negando de ver, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre trabalhei pela comunidade LGBTQ. E eu saí do Uber e a luz me chamou a atenção e eu entro na igreja e o padre fala isso, né? Então, assim, não dá para sentar aqui hoje também e não contar isso para vocês, certo? Ainda mais nos tempos que nós estamos passando, que está tudo tão difícil, né? Os direitos das pessoas sendo tirados, né? Direitos de casamento, direitos sobre o próprio corpo. E isso não é aprovação ou desaprovação de qualquer direito, mas são mudanças pesadas que estão sendo impostas, né? Tudo que está acontecendo agora, os homens também com muita dificuldade, a gente está vendo no mundo, porque as mulheres estão entrando no mercado de trabalho e nos esportes e tudo isso, e o homem acostumado a ser muito competitivo, tendo agora que lidar num mundo onde tem muita mulher, e a mulher é mais de compartilhar, de cooperar, então tem muito conflito acontecendo. Então assim, né, eu olhei para isso tudo e falei, uau, entrei aqui, né, com uma mensagem do não julgar o outro, de respeitar o outro, volto aqui no respeito.
né? Porque respeito é um valor que para mim é assim primordial. Para mim, se não tem respeito, não tem mais nada. E estava lá, né? E aonde eu vou e aonde eu olho, isso me alcança. Então, essa é a minha história aqui do respeito. Comprometimento. Bom, comprometimento, vamos lá, tem que fazer o trabalho. Se a gente fala sim para uma coisa, a gente pode mudar do que a gente falou, a gente pode mudar, mas a gente tem que fazer isso com a devida decência, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala, tem que dar o 2-week notice, né? Você tem que avisar 2 semanas antes. A gente prepara o ambiente, a gente cuida daquilo, porque o que a gente construiu até ali não pode se perder porque a gente não quer mais. A gente tem que preservar o que a gente fez, o que a gente trouxe e preservar dentro da gente também. Então, o comprometimento é uma coisa muito séria. E aprender a dizer não, porque isso eu não vou poder fazer, é muito importante. Às vezes é difícil dizer o não. Então, a hora que eu digo sim, eu tenho meu sim, tem que ser muito pensado, porque sim é sim, não é não. Então, comprometimento, para mim, é um valor importante. Honestidade com o outro, mas principalmente comigo. Porque quando eu minto para mim, quando eu falo, eu quero o que eu não quero. Eu faço o que eu não vou fazer. Eu gosto do que eu não gosto. Eu tô me causando sofrimento. Eu tô me judiando. Eu tô trazendo dor para minha vida. Então, a gente tem que ser muito honesta. E com o outro, muito importante. Por quê? Porque a gente quer poder esperar isso do outro. Se o outro não for honesto comigo, como é que vai ter confiança nessa relação? E confiança é uma coisa muito difícil de construir, muito fácil de perder. Muito fácil. E construir confiança, boa sorte, leva tempo. E às vezes a gente já confia de cara, né? A gente dá de presente a confiança para a pessoa e a pessoa quebra isso. Ou às vezes nos dão de presente a confiança e a gente quebra essa confiança. Então, coisas pra gente pensar, né? Qualidade. O que eu quis dizer com isso aí? Tô dando o meu melhor? Tô dando meu 100%? Tô dando 70%? Tô dando 40%? Tô dando 20%? Quanto que eu tô dando? Eu tenho que ter consciência da qualidade do que eu ofereço. E também da que eu espero do outro. Empatia. Eu vejo o outro ou eu só vejo a mim mesma? Essa pega. Porque a gente é muito bom de ver o outro para criticar o que ele fez de errado. E melhor ainda de ver a nós mesmos quando nos sentimos vítimas. Aí a gente se esbalda. Olha eu aqui, coitada de mim. Agora, ver o outro, o que eu fiz para estar nesse lugar? O que aconteceu aqui? Qual é a minha parte nessa situação? Né? Ou ver o sofrimento do outro, né? Também eu causei. Ver a alegria do outro, o que desperta em mim, me dá inveja. Tem muita coisa para a gente ver entre eu e o outro. Tá? Transparência. Estou escondendo meus motivos? Sou uma pessoa duas caras? Estou sempre agindo com segundas intenções? Estou sendo verdadeiro? São perguntas que a gente precisa se fazer todo dia, em tudo que a gente faz. Tá? E ética. Quem sabe o que é ética? Moral. O que é moral? Bem fazer. Bem fazer. Ética é lei? Não. Está escrito. Ética é fazer certo o que é correto. Ética é uma escolha. Ética é uma escolha. Voltamos aonde? No livre-arbítrio. Porque a gente está escolhendo o tempo inteiro. Tá? Então, ética é eu fazer aquilo que é o correto. Que é o que constrói. Algum comentário sobre ética?
Mesmo quando ninguém esteja olhando. Mesmo quando ninguém esteja olhando. Isso é integridade também. Integridade é eu me manter firme, mesmo quando falta a integridade aqui. Olha aí, uma para minha lista. Obrigada, Cris. Cadê? Você pulou a amorosidade. Pulei a amorosidade, meu Deus. Que falha imensa. Bem a que é gostosa. Fazer tudo com amor, né? Fazer com o coração nas coisas. Obrigada. A gente colocar o coração naquilo que a gente faz. A gente não fazer com raiva, né? Não fazer sentindo o peso daquilo. Saber que o jugo é leve. Que quando a gente faz com amor, é gostoso fazer. Estou sentindo isso agora, porque eu preparei isso aqui, assim, meio correndo, e aí flui, né? E aí é uma delícia. Bom, aí vem Joana e fala que a gente tem que assumir a responsabilidade. Que coisa, Joana? Para de puxar a orelha. E ela fala justamente da amorosidade. Ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Doeu? Vamos sair da onipotência de eu vou salvar o outro, eu vou salvar o mundo. Gente, se a gente der conta de salvar a si mesmo, tá? A gente já fez grandes coisas, porque quando a gente se cuida, se salva, se melhora, a gente cria condições para que o outro, para que nossa sociedade, do ser social que somos, que a gente falou lá no começo, possa melhorar. Então, a gente precisa sair desse lugar de salvar o outro, de corrigir o outro, de achar que a gente é melhor que o outro. Isso é onipotência incrível. Tá? Não dá para ter desculpa, arrumar desculpa para a gente persistir nos conflitos. Não dá para ficar culpando o outro, acusando o outro pelas nossas infelicidades e limitações e ficar ocupado do outro, é o que eu quero dizer, ao invés de nos ocupar de nós mesmos. Quando a gente se ocupa da gente, a gente está cuidando do outro também. Tá? E falando em culpa, né? A Joana continua. Mantém-se equilibrado a qualquer preço, para que não pagues o preço da culpa. Porque essa é a nossa desculpa, é jogar no outro. Né? Então tem que ficar se cuidando, né? Ficar ali, inteirinho, né? Num certo egocentrismo, né? Então sai lá da onipotência, do eu posso tudo, eu salvo todo mundo, e a gente volta aqui pra gente. E se olha, tá? E recebe todas essas bênçãos que nos são dadas. Olha onde a gente tá, gente. A gente tá vivo, a gente respira. A gente tem céu azul, a gente... Né, não tem guerra onde a gente está. Né? Oi? Passamos pela Covid, né? Sobrevivemos. Né? Todo dia a gente sobrevive. Todo dia quando a gente acorda de manhã, a gente agradece a vida. Uau, acordei, tem mais um dia aqui para mim. Mais um dia para eu ser bacana. Para eu cuidar de mim, para eu me olhar, para eu me ver, para eu fazer melhor, para eu dar meu 100%, né? Então, é isso, né? Cuidar da gente, aceitar as nossas limitações, assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, investigar a nossa alma pelos nossos motivos. Lembra quando a gente falou de ser transparente, de ser honesto consigo mesmo? É esse olhar lá na alma. Por que eu estou fazendo isso de verdade? O que eu quero? Mas eu não sei, eu não consigo ver, porque aqui é uma escuridão minha. Quando eu não consigo ver, quando eu não tenho clareza, aquilo está no meu escuro. Então, eu vou buscar iluminar aquilo. Ao invés de ficar atuando naquilo,
brigando, criticando, reclamando, sei lá o que eu tô fazendo, né? Eu vou parar e falar, para, respira. O que eu preciso para melhorar? Né? Como que eu posso? Eu vou conversar com alguém, eu vou pedir um feedback para uma pessoa, falar, olha, eu tô vendo que eu repito esse comportamento, que eu continuo agindo assim, me ajuda a encontrar em mim. Né? Então, eu vou conversar aqui, fazer um atendimento fraterno, vou no atendimento, vou conversar com um amigo, com algum familiar. Enfim, a gente tem que abrir para isso, para a luz poder entrar, para a gente poder ver, para ter clareza, tá? Onde eu estava? Seja honesto com si mesmo, se eu pular, me avisa. Seja honesto com si mesmo e com os outros, tá? Já falou disso? Saia da cena para mudar sua perspectiva. Acho que eu já falei um pouco disso aqui. Se a gente estiver nessa sala, né, a gente está se olhando assim, a gente vê os olhos uns dos outros. Se a gente colocar aqui um passarinho, ele vai ver o topo da nossa cabeça, o topo do assento da cadeira. Se colocar um cachorro aqui, um bicho rasteiro, ele vai ver o pé da gente, vai ver embaixo dos móveis. É a mesma sala, a sala não mudou. É de onde a gente olha o que a gente vê. Então, mudar de perspectiva, né, esse movimento nos possibilita enxergar outras coisas. E ser congruente. Tá? Agir de acordo com os nossos princípios e valores, a gente já falou sobre isso. Não se comprometer com o que não pode cumprir. Tratar o outro como eu desejo ser tratado. Essa pega. Por quê? Quem quer ser maltratado aqui? Ninguém, né? Ninguém levanta a mão, eu também não quero. Agora, se eu trato os outros mal, como que eu vou ser tratada? O que vai voltar para mim? Maltrato. Se eu trato os outros bem, vai voltar maltrato. Às vezes a gente está no supermercado, você vai pagar, tá aquela pessoa de cara amarrada. Você dá um sorriso, a pessoa até se dá um sorriso amarelinho, mas deu. Tudo muda. O que a gente dá, bate lá e volta. É bumerangue. Não tem como. Tá? Então fica a pergunta para vocês. Né? Você é uma pessoa narcisista? Né? Narcisista? Nossa, gato falho! Agora vamos ter que falar disso, ok? Você é uma pessoa congruente? Narcisismo tá aí. Outro dia uma amiga me deu o exemplo, então é isso que eu tô lembrando, né? Tentar lembrar bem da história. Eu sou péssima contadora de história, gente. Essa coisa. Meu chefe é horrível, é narcisista, me trata mal e bababá. Então, por que você não procurou outro trabalho? Por que você continua nesse trabalho? Você não se acha capaz? O que você ganha, né? Tem um ganho secundário. Volta lá no ficar se queixando. Tem um ganho secundário. Tá? O que você ganha com isso? Tô pondo a culpa no outro. Tô na minha preguiça, querendo que o mundo mude para me acomodar. Olha como é fácil a gente cair nisso, gente. Quanto a gente faz isso todo dia? Minha mãe isso, meu marido aquilo, meu filho não sei o quê. A professora na escola fez ou falou. Tá ao nosso redor o tempo inteiro. A gente é um hábito que a gente tem. E que nós estamos aqui para curar ele. Para sair desse hábito. Tá? E tem inúmeros exemplos. Alguém tem algum para dar? Baseado nisso? Tá. Porque a gente não pode seguir oblivious. Vocês sabem o que é oblivious em inglês? Oblivious é aquele que insiste em não ver o que está na sua cara. Porque está na nossa cara. Está lá, está todo dia. Nós estamos falando disso. Está todo dia, está acontecendo cada 5 minutos da nossa vida. E a gente não vai ver. A gente insiste em não ter reciprocidade. A gente quer que o outro responda em outra sintonia. A gente quer que o outro dê pra gente, a gente não quer ver que aquilo que o outro tá dando é o que eu também tô dando ali. Ou que ali não tem o que eu tô buscando.
Tá lá na cara e a gente não vê. E a gente fica nessa coisa do benefício secundário, né? Então, assim, quem tá aqui vem, faz o trabalho no centro, vem na palestra e lê tudo e estuda porque quer um terreninho no céu, ou porque quer pagar karma, né? Porque karma a gente não paga, né? A gente balanceia, equilibra. Ou que quer ser perdoado dos pecados e tal, tá no lugar errado. Por quê? Porque a gente tem esse véu do esquecimento, né? E aí a gente fica apegado nisso e a gente não faz a tarefa do hoje, do aqui e agora. A gente fica... É falso, não tem essa autenticidade, essa honestidade, essa transparência que a gente está falando. A gente tem que poder largar do hábito do benefício secundário. Não ficar apegado nisso que a gente fica repetindo. Porque se eu repito e não está funcionando para mim, por que eu estou fazendo? Né? Temos que nos perguntar. Tá? Bom, vamos passar meio rápido aqui. A atitude de paz resolve qualquer situação beligerante, se o amor comandar os contendores. Joana de Ângeles, né? Porque a Joana, ela estava totalmente na minha cabeça esses dias. Aí eu coloquei aqui do lado, né? Que as críticas machucam porque nos identificamos, né? A gente se identifica com aquilo que foi criticado na gente. Então, se alguém critica a nossa aparência, a nossa visão de mundo, o que for, a nossa inteligência, as nossas ações, a gente acha que aquilo é o que nós somos. Aquilo não é o que nós somos, aquilo é uma parte. É uma parte minha que ali está falhando, que ali não está funcionando. Tá? A gente, em situações diferentes, a nossa mente, a nossa complexidade como ser, ela envolve muitas coisas. E a gente daí desenvolve essa autofala que a gente começa a acreditar que a gente é aquela pouca porcaria que alguém... que a gente deu crédito para a pessoa. Por que eu dei crédito para essa pessoa falar de mim? Como que essa pessoa acha que sabe de mim? Como essa pessoa me define, quer me definir? Por isso que a gente tem que se olhar e se estudar. Tá? Porque a gente se define. Não é o outro que nos define. Então, quando eu caio na coisa, quando eu deixo o outro me definir, quando eu me sinto, quando eu não tenho o meu auto-amor forte, desenvolvido, quando eu não estou me amando com uma boa autoestima, em termos mais comuns, a gente não está em paz. E a gente não está em paz e a gente começa a jogar essa nossa não paz no outro. A gente começa com a maledicência, a gente fica na fofoca, a gente fica no julgamento. Tá? Então, o exercício é esse de voltar para dentro, porque a crítica ela pode ter um poder enorme nas nossas emoções se a gente permitir. E quando a gente critica o outro, a gente quer enfiar o dedo na ferida emocional dele também. Tá? Porque a crítica bem-vinda, né, a gente fala a crítica construtiva, não, ela não é a crítica construtiva, é a crítica amorosa. É a crítica daquela pessoa que a gente julga capacitada para nos olhar e nos ver. Qualquer outra crítica é balela, é para jogar fora. Tem um conto budista que um Brahma insulta o Buda, né? E o Buda calmamente responde: Brahma, quando você convida alguém à sua casa e oferece comida e a pessoa recusa, de quem é a comida? E o Brahma fala: na minha casa a comida é minha. Claro que é minha. Aí o Buda fala: então, da mesma forma, essas palavras que você está me dando, eu não aceito. Elas são suas. Fique com elas. Então é isso, gente. A gente crítica a gente tem que ser cuidadoso ao fazer e mais ainda ao receber. Tá? Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Aí já falei, mas isso é muito controverso.
Porque Joana diz que ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Ação negativa, livre-arbítrio, tá? A gente traz a dor para a nossa vida. Mas a dor foi causada uma doença. Ok, tem alguma coisa aí além disso que eu não sei. Mas quando a gente aceita que nessa jornada que estamos trilhando, lembra, a gente falou de resiliência lá no começo, essa jornada é uma jornada que vai incluir perdas, vai incluir pesar, vai incluir dor, e a gente aceita que isso é parte, isso não é o todo, a gente sofre muito menos. E a gente devolve muito menos negatividade e dor para o mundo, tá? Falta de humildade, a gente não aceitar o medo da dor, ele não nos permite acessar a humildade, a capacidade de humildade que nos foi dada. Isso é um presente de um valor assim, inestimável. Poder sentir a humildade em si é de uma amorosidade incrível. Tá? Então, a gente não vai ficar sofrendo e vai deixar de crescer porque a gente fica brigando com uma condição inerente dessa existência. Tá? E viver em paz é libertador. Tá? Joana diz que uma consciência tranquila, que não traz remorsos dos atos passados, não teme ações futuras, gera harmonia. Quando a gente está em paz, o que a gente cria? Paz, harmonia. Tá? Então, você tem usado o seu livre-arbítrio para colaborar ou para causar e manter conflitos. E vamos parar de achar que todo mundo é igual. Né? Estamos falando aqui justamente de encontrar em nós quem nós somos, nossa individualidade, nossas diferenças, e respeitar e ter amorosidade pelas individualidades e diferenças dos outros, certo? O sapato não te serve, você não vai poder caminhar com ele. Então, precisa achar o seu sapato. Tá? E esse caminho é onde? Aonde a trilha nos leva? Nos leva através do diálogo interno e externo, respeitoso e de amorosidade, nos leva à ascensão, a esse caminho que a gente, da perfectibilidade, que nos foi oferecido com essa oportunidade de estarmos aqui encarnados e juntos, fazendo essa caminhada. Muito obrigada pela atenção de vocês.